uniforme e é bonito de se ver. A gente também nós temos essa oportunidade de vermos isso em filmes. Como nos Estados Unidos eles produzem muito milho, então nos filmes sempre tem um milharal. Então você pode perceber isso. E ali naquela plantação acontecem coisas que aos olhos das pessoas elas podem não perceber. Por exemplo, nós temos uma larva chamada larva alfinete. E essa larva, ela não ataca a parte visível do milho, do pé de milho. Ela ataca as raízes. E também nós temos outra larva chamada coró, que faz a mesma coisa. E por estar embaixo da terra, atacando as raízes, nós podemos não ver, podemos estar passando no milharal bonito e aquela planta está sendo destruída por baixo, de uma forma imperceptível. E aí o que acontece? Nós temos a perda de lavouras por causa de algo chamado tombamento, que é o pé de milho, ele vai crescendo, então ele tomba, ele cai, você perde a planta. Por quê? Porque as raízes foram atacadas por essa larva e aí a planta perdeu nutrientes, perdeu força e ela caiu. Mas ela não caiu simplesmente de repente, né? Porque tinha uma larva lá, imperceptível para a maioria das pessoas, destruindo a planta. Mas temos os agrônomos, né? Os agrônomos especialistas, eles já conseguem olhar para o solo, olhar para a planta, perceber que tem alguma coisa errada ali. Então eles aplicam ali o defensivo agrícola e essas plantas elas são mortas, as larvas são mortas e ali nós não perdemos a lavoura. Então isso acontece muito. Por quê? Porque nós temos algo que aparentemente que não é visível atacando ali uma planta. E aí nós temos o tombamento, a planta morre. Então, às vezes, nós ficamos chocados, né, quando nós vemos algumas pessoas tendo atitudes que nós consideramos, essas pessoas nunca fariam isso. Por que aconteceu isso? Isso é grave. Eu nunca imaginei que tal pessoa seria capaz de fazer aquilo. Por que nós pensamos isso? Porque nós olhamos para as pessoas e nós não sabemos o que pode acontecer. Um assunto, às vezes, que começou com um pequeno comentário, era só um comentário, daqui a pouco aquilo causou uma divisão. Quantas igrejas não foram destruídas por causa de um comentário? Começou com um comentário, daqui a pouco nós temos uma destruição na igreja, porque virou uma divisão. Ou, às vezes, um assassinato. A pessoa vai lá e assassina outra. E a gente pensa, como isso pode acontecer? Essa pessoa jamais faria isso. Mas talvez aquilo tenha começado com uma ira. Um dia aquela pessoa se irou com a outra e aquilo foi crescendo. Então a ira virou assassinato. Ou às vezes um oi no WhatsApp, depois virou a destruição de uma família. Mas começou lá com a pequena larva. E a gente não percebe e daqui a pouco a planta tomba e morre. Porque tinha uma larva lá. E hoje nós vamos falar sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a verdade é que se não fosse a graça de Deus, nós seríamos capazes de cometer atrocidades se não fosse a graça de Deus nos restringindo. Às vezes nós olhamos aqui e nós pensamos, olhamos para Hitler. Poxa vida, como ele pôde fazer aquilo? Como ele foi capaz de fazer aquilo? E nós vemos a escalada autoritária que está agora aqui no mundo. Pessoas se tornando ditadores, e a gente pensa, como essa pessoa pode chegar nisso? Simples, ela achou, teve poder, oportunidade de fazer aquilo. E ela olha e percebe que não tem nada que possa impedi-la, ou ela vai passar impune. Então, tenho poder, tenho impunidade, eu posso abrir meu coração e fazer aquele mal que estava lá. E que às vezes eu achava que nem era mal, eu nem pensava que eu teria a capacidade de fazer aquilo. Mas agora eu tenho o poder, então eu faço. Então as pessoas têm meditado e falam, quer saber quem é um homem? Dê poder a ele. Então isso é um sinal. Porque coisas que estavam lá pequenas, que depois que elas são expandidas, se tornam grandes, mas eram pequenas coisas, que eram imperceptíveis. Então, por isso que a santificação é importante na vida do cristão.
Além do mais, a Bíblia já declara que sem a santidade nós não veremos ao Senhor. Então não adianta, sem santificação não veremos ao Senhor. Então é isso que traz essa grande importância. E mais que isso, é para vermos Deus. Somente um coração puro verá o Senhor, somente um coração santo. Porém, a santidade não é um conjunto de regras, porque às vezes nós queremos definir santidade como um conjunto de regras. Com pode, não pode. Ser santo é poder fazer isso, ou poder fazer aquilo. Não é um conjunto de regras de pode ou não pode. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um vídeo de uma entrevista de um senhor, ele falando, é difícil ser crente, porque crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, é a coisa mais difícil do mundo. Então, às vezes, nós temos essa percepção de que santidade é um conjunto de regras. Eu posso fazer isso, se eu seguir essa cartilha aqui, eu sou santo. Se eu não seguir essa cartilha, eu não sou santo. Mas a santidade é além disso. A santidade não é um conjunto de regras pesadas, um fardo que nós não conseguimos carregar. Como os fariseus, eles impunham fardos pesados para as pessoas que elas não podiam carregar. A santidade não é esse fardo pesado. A santidade é ter prazer na lei de Deus. Isso que é ser santo, é ter prazer na lei de Deus, é você amar a lei do Senhor. Como diz o salmista Davi, Salmo 119, está repleto de citações de Davi, assim, falando, eu tenho prazer na lei do Senhor, a tua lei é vida, nós vemos que é um prazer que ele tinha na lei do Senhor. E isso motivava a buscar a presença de Deus e a ser santo, não pelas regras, não pelo peso, mas pelo deleite em Deus. E é como o pastor costuma dizer, que ele costuma falar que o legalismo, um conjunto de regras, ou como a gente fala hoje, o moralismo, porque o moralismo está muito forte na nossa sociedade hoje, o legalismo e o moralismo, eles podem até acorrentar o lobo. Você pode fazer um conjunto de regras, ou o moralismo é acorrentar o lobo. Mas é somente o evangelho que transforma o lobo em ovelha. Ou ele também fala que o legalismo e o moralismo pode pintar túmulos. Então você pode pegar o legalismo e o moralismo e pintar túmulos. Mas somente o evangelho que ressuscita mortos. Então existe essa diferença de nós termos um conjunto de regras ou não. Então vamos ler lá também um trecho que está lá em Colossenses 2, do 20 ao 23. Colossenses 2. Portanto, se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sobrecarregam ainda ordenanças como se vivessem do mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas perecem pelo uso, segundo preceitos da doutrina dos homens. Tais coisas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que Paulo está falando nesse texto aqui? Ele está falando exatamente aquilo que Jesus disse lá para os fariseus. Olha, quando os fariseus chegam, os discípulos não observam as tradições? Aí Jesus fala, olha, não é o comer sem lavar a mão que contamina, mas o que sai do coração. Então o princípio aqui é o mesmo. Ele está falando ali para os crentes da igreja ali. Ele fala que não é simplesmente uma coisa de regras, de não pode isso, não pode tocar, não pode fazer isso, não pode aquilo outro. Mas é muito mais que isso. Essas coisas parecem ter sabedoria. Não cortar o cabelo. Se você cortar o cabelo, você está em pecado. Isso parece ter sabedoria, mas é só para satisfação da carne. É só o princípio humano que vai perecer. E aqui depois, se você for ler o capítulo 3, ele vai dar continuidade, e ele vai falando que o que é que importa, qual é o verdadeiro motor da santidade. Ele vai nos dizer aqui no capítulo 3 de Colossenses,
que se nós já estamos ressuscitados com Cristo, nossa mente deve estar nas coisas celestiais, não nesses rudimentos. Não pensarmos por esse lado de rudimentos, mas pensarmos nas coisas celestiais, nas coisas que são de cima. E a partir daí, ele vai dizer, olha, a partir daí vocês façam isso, vivam em santidade. Ele vai dar um exemplo aqui de coisas que nós deveríamos mortificar. Mas por quê? Por causa das regras? Não, porque agora nós já ressuscitamos com Cristo. E a nossa mente não deve estar nas coisas deste mundo, mas nas coisas espirituais. E por conta disso, nós devemos mortificar as obras da carne. É isso que a santidade nos traz. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Que não é um conjunto de regras. Regras, moralismo, eu acorrento o lobo. Agora o Evangelho transforma o lobo em ovelha. É isso que o Evangelho faz, é esse poder que o poder de Deus faz. Então a santidade, ela vai muito além de comportamentos. A santidade vai além de comportamentos que nós temos. A santidade, ela não se trata de conhecimento. Não é simplesmente eu conhecer das coisas, eu conhecer a lei de Deus, eu conhecer como funciona a igreja do Senhor, eu conhecer os princípios do reino de Deus. A santidade não é isso. Por quê? Balaão, ele tinha conhecimento. Quando Balaque envia Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, ele tem conhecimento. Deus fala para ele que aquele povo não poderia ser amaldiçoado, era o povo de Deus, mas ainda assim o coração dele, por causa do amor ao dinheiro, desejava amaldiçoar o povo. E por isso o Senhor intentou matá-lo. Mandou o anjo lá e naquele trecho que a jumenta fala. Por quê? Porque o coração dele, apesar de ele conhecer que era o povo de Deus, Deus já ter falado que o povo não ia ser amaldiçoado, ele foi com a intenção, por causa da cobiça ao dinheiro, aos prêmios que Balaque poderia dar para ele. Então, não é ter conhecimento. A santidade também não se trata de uma profunda profissão de fé cristã. Eu posso dizer, eu creio, eu posso dar testemunhos da minha profissão de fé, eu posso testemunhar aos ventos, mas isso não significa santidade. Judas se dizia cristão, Judas Iscariotes. Eles tinham uma profissão de fé. E também não se trata de realizar muitas coisas, de eu ser muito ativo para o reino de Deus, de eu contribuir com a igreja, de eu estar sempre presente, de eu estar sempre fazendo as coisas. Não se trata disso. Nós temos um exemplo que é o Herodes. Herodes construiu o templo. E naquela época, o judaísmo ainda era religião. Jesus ainda não tinha morrido. Então, foi antes de Jesus nascer. Herodes fez muito pela religião ali. Herodes fez muito. Também, não é zelo por questões religiosas. Eu sei que isso aqui está errado, então eu vou ter zelo. Eu vou ter zelo com a casa de Deus, vou ter zelo com isso, com aquilo. Não é simplesmente ter zelo, a santidade. Nós temos o exemplo de Jeú. Jeú era um homem zeloso em relação às questões da religião. Se nós lemos ali o Reis, Jeú foi o cara que depois Acabe e mandou derrubar Jezabel da janela. Jezabel era a profetisa, a adoradora de Baal Astarote, e que levou o povo à idolatria, e Jeú fez uma limpa ali, tirando aquela adoração ali de Jezabel. Então, não é também ter zelo religioso. E também não é moralidade ou respeitabilidade externa. Você ser aquela pessoa que é moral, que as pessoas olham, nossa, essa pessoa tem caráter. Ela parece um anjo, falta brilhar, tem caráter. Não é isso. Porque nós também temos o exemplo do jovem rico. O jovem rico era um cara respeitável. Aparentemente guardava todos os mandamentos. Então, não é essa respeitabilidade externa, não é moralidade. E também não se trata em sentir prazer em ouvir boas pregações, porque às vezes nós podemos confundir que eu posso achar que eu tenho santidade porque eu gosto de ouvir pregações maravilhosas. Mas se nós olharmos lá para o povo de Israel, o Senhor fala para Ezequiel:
eles gostam de te ouvir, é como se você fosse um cantor. Eles gostavam de ouvir o profeta Ezequiel ali profetizando, o povo ia para lá. E também não é estar na companhia de pessoas piedosas, não é porque eu ando na igreja, ou igreja santa, que eu sou santo. Nós tivemos ali Demas, nós tivemos ali Geazi e nós tivemos Joabe andando com Davi, nós tivemos Geazi andando com Eliseu, nós tivemos Demas andando com Paulo. Então essas pessoas andavam na presença de homens santos. Mas o que essas pessoas tinham em comum, essas pessoas aqui? Nenhuma delas era santa, apesar de todas praticarem essas coisas. Elas não eram santas, apesar de terem coisas externas. E tem um autor chamado Riley, ele é do século XVIII, já morreu há alguns mais de 120 anos. Ele tem um livro chamado Santidade, sem a qual ninguém virá ao Senhor. E ele traz que a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus à medida que tomamos conhecimento da sua mente, descrita nas Escrituras. É o hábito de concordar com os juízos de Deus, abominando aquilo que ele abomina e amando aquilo que ele ama, e medindo tudo o que há neste mundo pelo padrão da sua palavra. A pessoa mais santa é aquela que em tudo concorda com Deus. Então esse é o padrão que nós vamos ver nessa noite, vamos olhar por esse caminho. Então, como, nessa descrição que nós vimos, como buscar essa santidade, essa santificação, sem a qual nós não veremos ao Senhor? Primeiro, é conhecendo a mente de Deus. Em Oséias, nós vemos o profeta falando que o meu povo, ele perece porque falta conhecimento. Quanto mais nós conhecemos uma coisa, ou nós amamos ou odiamos. Não tem meio termo. Se você conhece muito uma coisa, você vai amar aquilo, ou você vai odiar, você nunca vai ficar indiferente. Então, quanto mais nós amamos, mais nós conhecemos. E a maneira que nos foi dada, de nós conhecermos a mente do Senhor, até aquele ponto que nos foi permitido, é por meio da palavra. Como lá em Hebreus, ele vai dizer, o escritor de Hebreus vai dizer, que no passado o Senhor falou aos nossos pais pelos profetas, mas por último, ele nos enviou o seu Filho, que está acima de todos os outros que vieram anterior. Então, hoje nós temos a palavra de Deus revelada. Então, o meio que nos foi dado para nós conhecermos a mente de Deus é as Escrituras. Não são as experiências que nós tivemos ou que algumas pessoas tiveram, são as Escrituras. Não são os mistérios que algumas pessoas dizem ter. Eu fui em tal lugar, eu tenho tal mistério, que eu tenho aquela revelação que ninguém mais tem, nem tem nas Escrituras. Eu tenho essa revelação máxima aqui que o Senhor me deu. Não. A forma de nós conhecermos é por meio da palavra de Deus, conforme Ele nos deixou a sua palavra. Então, portanto, a maneira de conhecer a mente do Senhor, daquilo que nos foi permitido, é por meio das Sagradas Escrituras. Sem a palavra de Deus, não há verdadeira santificação. Como Jesus disse, na oração de Jesus, a oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós somos santificados pela palavra de Deus. Ele também declarou ali para o apóstolo Pedro, quando ele estava com a toalha, lavando os pés do discípulo, e ele disse, se você, Pedro, ele queria lavar os pés de Pedro, ele disse, não precisa lavar meus pés. Ele falou, olha, se eu não lavar os seus pés, então você não tem parte comigo. E alguém disse, Senhor, então me lava todo. Aí Jesus respondeu, não, vocês não precisam, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu já vos tenho falado. Então a palavra de Deus é uma água que nos purifica. Então a verdadeira santificação, ela vem por meio da palavra de Deus. Se eu não tenho contato com a palavra de Deus, eu não tenho a verdadeira santificação. Eu posso ter moralismo, eu posso ter um lobo acorrentado, mas pode não ser ovelha, porque é essa palavra que
que nos transforma, que nos purifica, que nos leva a crescer de glória em glória. Então, se eu não tenho contato com a palavra de Deus, então a água da purificação não está passando em mim. Então, são coisas que nós devemos pensar. Então, a verdadeira santificação tem que ter contato com a palavra de Deus, e eu tenho que analisar na minha vida se eu tenho tido contato com essa palavra, se eu busco essa verdade, se eu busco essa palavra para saber como anda o meu status. Segundo, concordando com os juízos de Deus, abominando aquilo que ele abomina e amando aquilo que ele ama. Então, uma pessoa santa, ela vai concordar com Deus abominando aquilo que ele abomina. E isso é interessante, porque quanto mais nós amamos uma coisa, nós amamos uma pessoa, se alguém vai tentar contra aquela pessoa que nós amamos, o que nós fazemos? Nós levantamos, pera, aqui não. Nós nos levantamos contra. Por quê? Porque isso aí é oposição àquilo que nós amamos. Então, se nós amamos ao Senhor, nós vamos abominar aquilo que Ele abomina. Então, não há espaço para nós vacilarmos nisso. E se nós amamos aquilo que Ele ama, automaticamente vamos abominar aquilo que Ele abomina. Não dá para andar dois juntos se não estiverem de acordo. Não dá. Então não dá para eu andar com Deus amando coisas que Ele abomina. Ou vice-versa. Ou andar fora de Deus amando coisas que Ele ama. Não tem como. É que o Tiago vai nos dizer que a amizade com o mundo, com esse pensamento mundano, ela é inimizade com Deus. Não tem meio termo, não dá para ficar meio lá, meio cá. As pessoas falavam antigamente que tinha um crente Raimundo, que era um pé, eu era criança, eu ouvia lá na igreja. Crente Raimundo era um pé na igreja e um pé no mundo. Mas não existe crente Raimundo, não existe esse crente. Por quê? Se eu estou com o pé no mundo, eu sou inimigo de Deus. O muro é do diabo. Lá tinha um jovem aqui na igreja que contava a historinha, que tinha alguém lá em cima algo em cima do muro lá, e a pessoa tomava pedrada, mas ele olhava lá para o lado do diabo e viu que o diabo não estava tirando pedra. Alguém perguntou para o diabo: por que você não está tirando pedra? Rapaz, o muro é meu. Por isso que eu não tiro pedra. Está em cima do muro, já é meu. E está tirando pedra do outro lado lá, que não é. Entendeu? Então não dá para nós ficarmos em cima do muro. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. E por isso eu tenho que pensar e aplicar os padrões morais de Deus àquilo que está no meu coração. E eu, por meio da palavra do Senhor, eu posso fazer contraste daquilo que Deus ama, revelado em sua palavra, com aquilo que está em meu coração. Se aquilo que está em meu coração está contra a palavra de Deus, então eu vou tirar. O Senhor, Ele falou algumas parábolas, e uma das que Ele disse é: o reino de Deus é semelhante ao mestre da lei, que do seu tesouro tira coisas boas e coisas más. Ou como aquele pescador que na sua rede pega uma grande quantidade de peixes, e depois ele vai separando os peixes. Então nós temos que olhar a palavra de Deus entrando em nossos corações e ver o que é bom e o que é mal, e vamos tirando aquilo que é mal. Isso é a santificação por meio da palavra do Senhor. Então nós devemos submeter as nossas mentes, os nossos corações à palavra de Deus para sabermos o que está lá. E a princípio, isso pode parecer fácil. Pode parecer fácil, mas não é. Principalmente quando as pessoas que nós amamos, elas fazem coisas que Deus abomina. Então é fácil falar assim: eu concordo com Deus, eu amo aquilo que Deus ama, e eu odeio aquilo que Deus odeia. Até ser o nosso filho que está praticando. Aí eu tenho que subir no muro. Ou ser alguém que eu amo, ou ser alguma coisa que eu amo, mas que não necessariamente seja pecado. Porque tem coisas que são boas e elas se tornam pecado, mas elas não são pecados em si. O divertimento, por exemplo, aproveitar o mundo, aquilo que Deus criou, a criação, é um deleite que Deus nos deu. Mas se eu faço isso em detrimento da comunhão com o Senhor, se torna pecado. Aquilo que deveria ser bom se tornou pecado. Então, às vezes tem coisas que nós amamos que aparentemente não são pecados, mas elas se tornam. E por nós amarmos essas coisas, quando chega ali, aí rasga,
será mesmo que eu tenho que cortar isso aqui na carne e chegar a doer? Ou quando é nossos filhos ou pessoas que nós amamos, a gente fala, e se fosse o seu filho? E se fosse contigo? E se fosse na sua família? Bom, a verdade, ela não muda conforme as circunstâncias. Ela continua sendo verdade. Se fosse com o meu filho, com a minha família, com alguém que eu amo, continuaria sendo errado, porque é a verdade. Então a verdade de Deus é imutável. Então não há espaço para flexão. Por isso que eu digo que às vezes nós dizemos que nós concordamos com Deus é fácil, mas na prática não é bem assim. Por isso que nós temos que carregar a cruz, porque a cruz é pesada e não é fácil. Cristo já carregou por nós, já morreu, mas nós temos que ter a nossa caminhada, a nossa jornada pelo caminho estreito. E é um caminho estreito, não é largo. O caminho estreito é difícil, não é fácil. Então, eu tenho que analisar se há coisas que me afastam do Senhor e a partir daí eu tenho que tirar da minha vida. Devemos submeter tudo ao crivo das Escrituras, assim podemos discernir o que devemos fazer. Conforme a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Hebreus, que a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a santidade, ela deixa de ser algo externo, algo que as pessoas veem, e ela passa a olhar para aquilo que está lá no íntimo dos nossos corações, aquilo que às vezes nós nem temos percepção, às vezes nós não vemos, nós não sabemos, está lá, às vezes é só uma ira, eu me iro fácil, mas se a minha ira crescer, eu posso assassinar alguém. Por quê? Porque eu ainda não cheguei nesse estado, mas a semente está lá. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não vamos buscar mais as grandes coisas, simplesmente. Isso aqui é fácil, nós vamos atrás das pequenas coisas. Nós vamos atrás das pequenas lágrimas que comem as raízes que fazem a planta tombar e morrer. É disso que a palavra de Deus, quanto mais nós consumimos dela, ela vai buscando. Por quê? Porque é uma espada que vai entrando, discernindo ali os pensamentos e as intenções dos nossos corações. E é isso que nós devemos fazer. E terceiro aqui, o motor que nos leva à santidade é o amor. Não é um conjunto de regras por regras. É o amor. Eu faço porque eu amo, porque eu quero agradar aquele que me amou. E porque eu amo essa pessoa que eu quero agradar. Quando nós queremos agradar a pessoa que nós amamos, nós fazemos isso por prazer, não por medo ou por obrigação. Porque é isso que o amor faz com que nós queiramos agradar o nosso amado. E é o que Jesus disse lá para os discípulos: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, se eu amo, eu guardo os mandamentos. Isso é uma consequência. A santidade na vida do crente, apesar de ser uma obrigação, ela também é uma consequência. Por quê? É natural. A árvore cresce e dá fruto, bom ou mau. Se somos uma árvore boa, nós crescemos e damos frutos bons. Se somos uma árvore má, crescemos e damos frutos maus. Então é natural. Eu crescer em santidade é natural na vida da pessoa. Algumas pessoas demoram mais. Tem árvores que demoram muito para crescer, outras são mais rápido. Tem árvores que nasceu hoje, amanhã já está dando fruto. Mas a árvore ela tem que crescer e dar fruto. Então, nós também temos que ter paciência com os irmãos que demoram mais para dar fruto. Nós não devemos tentar cortar essa árvore, mas é natural que toda árvore boa dê fruto bom. Amém. Então, nós devemos amar o Senhor e isso vai nos levar invariavelmente a buscarmos sermos santos. E nós damos glória àquilo que nós amamos. A palavra glória significa peso. Então, eu posso simplesmente vir aqui e louvar ao Senhor e mentir no meu louvor. Quando nós louvamos ao Senhor, nós podemos mentir no louvor, mas glorificar não, dar glória não. Eu posso mentir no louvor, mas na glória eu não posso mentir. Por quê? Porque a glória é dar peso, é dar importância.
Louvar é elogiar. Eu posso elogiar uma pessoa, mas depois ali eu posso falar mal. Mas glorificar não, porque eu estou dando peso. Aquilo que é mais importante, aquilo que é mais pesado. Se naquelas balanças antigas, hoje o símbolo da justiça é daquelas balanças, se você pegar algo mais pesado e colocar de um lado, o outro vai subir. Então é isso. Se eu dou glória a Deus, eu estou dando mais peso a Deus. Então eu estou dando mais peso a Deus em tudo. Em tudo eu pego Deus é outra coisa e coloco na balança. Deus é mais pesado, então eu vou sempre tender para o lado de Deus. Por quê? Porque eu estou dando glória a Ele. Apesar de eu poder simplesmente elogiá-lo, mas é no dia a dia, aquilo que eu estou dando mais peso na minha vida, que vai determinar se eu realmente amo o Senhor ou não. Aquilo que eu dou mais importância. Eu posso cantar, eu te amo, Senhor, és grande, estou louvando o seu nome, mas eu posso dar muito mais importância no meu dia a dia para outras coisas. Então, eu posso mentir com os meus lábios, mas no dia a dia, na importância, eu não consigo mentir. Por quê? Porque eu realmente dou importância para aquilo que eu amo. Se eu não amo, eu ignoro. Todos fazemos isso. Aquelas pessoas que você não quer falar, te manda mensagem no WhatsApp, às vezes, ou quer te chamar, você, beleza, finge que não ouvi. Mas se aquela pessoa que você espera, tem prazer em começar a bater o lábio, você, nossa, eu já quero falar com essas pessoas. Você já deixa ali a notificação porque você quer conversar. Então é isso que nós devemos analisar. Se eu digo que Deus é mais importante no dia a dia, isso mostra ao contrário, Ele não é o mais importante. E se Deus não é mais importante, eu não vou buscar a palavra, eu não vou amá-lo. Se eu não amo o Senhor, eu não vou buscar a palavra dele, eu não vou buscar a oração. E se eu não buscar a oração, a palavra do Senhor, eu não vou me santificar. Então está tudo amarrado. Não tem para onde corrermos. Se eu sou de Deus, eu vou buscar a santificação. Eu vou buscar a face do Senhor porque eu amo. Eu vou dar mais importância para Deus. Se eu não dou, não tem como, porque todas as outras coisas que eu vou fazer, eu não vou fazer. Que eu faria, eu não vou fazer. Eu não vou buscar a palavra de Deus, eu não vou buscar oração, eu não vou buscar nada disso. Por quê? Porque tem outras coisas que são mais importantes na minha vida. E assim, eu só vou amarrar o lobo. Eu só vou pintar o túmulo. Por quê? Porque é o Evangelho que transforma o lobo em ovelha. E o Evangelho é conhecer, as boas novas do Evangelho é conhecer Deus. Conhecer Jesus, é o que ele fala. Essa é a vida eterna, que eles te conheçam somente a ti. Que eles tenham somente a ti por Deus. Essa é a vida eterna. Então é esse o peso que nós temos que ter em nossos corações. Então nós podemos perceber que que isso vai além de regras, de pode ou não pode. É muito mais profundo. Isso é muito maior. É nós termos uma outra visão, é olharmos para Deus e vermos onde está o nosso amor, o que é o objeto do nosso amor. Então é impossível eu me santificar se eu não buscar ao Senhor. E naquele dia não serão os lobos que estavam acorrentados pelo moralismo, pelo legalismo, que Deus vai querer ver. O Senhor vai buscar as ovelhas. Os lobos acorrentados pelo moralismo e pelo legalismo não vão ser ovelhas do Senhor. Naquele dia não vai ter jeito. Então, é muito mais que isso. É muito mais que pintar túmulos ou amarrar lobos. A santidade é amar o Senhor e buscá-lo. E eu posso até ter uma plantação bonita. Como eu comecei falando das plantações de milho, do milharal, eu posso até ter aquela plantação robusta, bonita. Mas quando vier o vento, quando ela começar a crescer mais, ela pode tombar. Por quê? Porque as larvas, elas estão lá. E quem tem o poder de ir tão fundo para identificar essas larvas e tirar, é a palavra de Deus, que é uma espada, que pode penetrar juntas e medulas, que é capaz de discernir as intenções dos pensamentos e o coração. Então é a palavra de Deus que pode ir fundo em nossas vidas. Se nós somos discípulos do Senhor, nós vamos buscá-lo por meio da sua palavra. Ou então nós estaremos amarrando lobos. Então está tudo conectado. Se eu amo o Senhor, eu vou ser santo e eu vou buscar a santidade. Então, para sermos santos,
nós devemos no dia a dia buscar a Deus. Devemos ler a palavra, termos tempo para meditar na palavra de Deus, para entendermos o que a palavra de Deus está nos falando, para orarmos em cima daquilo, para colocarmos a nossa vida diante de Deus e não desperdiçarmos a nossa vida, para não estarmos simplesmente acorrentando lobos. E porque nós já vimos que acorrentar lobos, por meio do moralismo, posso ser isso, posso não ser aquilo, não me faz ovelha. Temos também que olhar para as promessas que Deus nos deu. O Senhor nos deu promessa de vida eterna. E o que o apóstolo Pedro nos fala, nós que temos essas promessas, quais promessas de vida eterna, santifiquemos a nós mesmos. Por quê? Porque por causa dessas promessas, eu sei que eu tenho essa promessa, então, por gratidão a essa promessa, eu vou me santificar. E também, nós devemos olhar para os nossos corações, a fim de tirar tudo aquilo que é largo. Eu devo olhar para o meu coração, para as coisas que são imperceptíveis, porque as grandes coisas nós conseguimos olhar e rápido, tirar. Opa, isso aqui está errado, vou tirar da minha vida. Mas as pequenas coisas, somente com a meditação na palavra de Deus. Por quê? Porque enquanto é larva, a gente não percebe. Só percebe depois que entra no casulo ou que tuba a planta. Então, essa comunhão com a palavra de Deus, com o Senhor, nos dá essa percepção de nos adiantarmos e tirarmos aquilo que no futuro poderia nos derrubar. Então nós devemos olhar para os nossos corações para isso. E o Riley também, ele tem uma citação que ele diz que na cruz um ladrão foi salvo para que ninguém perca a esperança, mas apenas um para que ninguém se engane. Então que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que Ele possa ter falado aos nossos corações, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e em busca da santidade, que sem a qual nós não veremos ao Senhor. E nós devemos nos atentar que a santidade não é um conjunto de regras, de pode ou não pode. É a devoção do nosso coração, é aquilo que nós amamos e é aquilo que nós buscamos. E não é simplesmente, eu posso, se eu cortar o cabelo, eu sou crente, eu não sou, coisas que as pessoas, regras de homens que as pessoas fizeram por aí. É muito mais que isso, é amar ao Senhor e buscar a sua palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.